Começa agora Decrépitos. Um bom momento pra você que passou o dia temendo retaliação por ter esquecido de agradecer uma das pessoas que te atenderam na padaria. Você que prende as chaves de casa no passador da calça usando trava-carneiro. Você que destruncou o mindinho do pé correndo de uma barata que passeava no seu banheiro. Eu sou Rafael Mordente e está começando o PopQuest Decrépitos. PopQuest Decrépitos. Oferecimento bosta em lata. Não aceite concorrentes. Oi gente, eu sou obviamente Marília Gabriela e hoje eu tenho comigo nesta deliciosa bancada duas pessoas pra lá de especiais, se é que você me entende. De um lado eu tenho ele, que poderia ser facilmente confundido com o glorioso Sylvester Stallone dos anos 70, só que na resolução 1080 por 1920, João Carvalho. Oi João, eu te amo. Obrigado Marília, eu quero deixar bem claro que ninguém pode provar que eu consumi a droga álcool. Do outro lado eu tenho ele, que em seu tempo livre vai ao parque pra sentar ao lado de estranhos e dizer coisas como: sabe, esse era meu lugar favorito na cidade. Depois levantar e ir embora sem dizer mais nada, Daniel Bayer. Oi Daniel, eu te amo. Ô Marigabe, é um prazer estar aqui. E falando em álcool, o meu maior medo é ser cremado e nunca mais apagar de tanto álcool que eu já usei na vida. E é com esse time maravilhoso que hoje vamos pautar dentro com o seguinte tema: medos. O que são? De onde vivem? Do que se alimentam? Essas e outras perguntas serão respondidas em breve, após os reclames da necessidade. Cara, que loucura. Senta que lá vem a história. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Vem aí a São Paulo Fantástica, um evento à cara do mundo freak, com muito terror, fantasia, sci-fi e mistérios. Será uma feira com atrações, workshops e expositores de literatura, mídia podcast, quadrinhos, cinema e muito entretenimento. Teremos atrações especiais de podcasters, escritores, roteiristas e influenciadores, além de toda a equipe do Mundo Freak e também, por que não, de outros projetos. Será dia 10 de agosto, um sábado, aqui em São Paulo. Garanta já o seu ingresso e venha desbravar esse desafio com a gente. Ah, é verdade. E não olhe para trás. Então galera, nós vamos parar pra falar um minutinho de uma coisa muito séria aqui. Que é tipo, dá uns dinheiro pra gente, velho. Para de ser amarrado, solta essa mironga pra nós, é isso? Qual é? Você não precisa mesmo de tanto dinheiro. Entendeu? A gente precisa. A gente precisa. Nosso padrão de qualidade é muito alto, é muito difícil manter essa operação aqui. Sim. Apesar de que, o Mordes, você é o Mordes agora ou é a Marigabe ainda? Você é o Mordes. Eu não sei mais, cara. Não, eu só queria pedir desculpa por a gente ser um podcast brasileiro. Um podcast de conversa, né, de bar, um podcast de conversa que a gente simplesmente senta e conversa. Eu quero pedir muito perdão por isso, tá? É isso aí, sinceramente. Minha voz tá estranha hoje que eu tô doente, gente. Então, Daniel, eu queria te dizer que eu acho importante você ter dito isso, cara, porque o nosso público é majoritariamente constituído de bigodudos do Baixo Augusta. Sim. Espero que não sejam jornalistas da Folha. Sim. Né? E mormente, né, um público falante do inglês, né, e que consome diariamente toneladas de NPR. Sim. Né? Eu jamais vou novamente falar a palavra NPR. E eu queria que as pessoas entendessem que é muito difícil para nós, como um Hellis podcast tupiniquim, conseguir comprar aparelhagem e tal, porque, por exemplo, só eu, né, gasto R$32 mil por mês em joias penianas de nióbio para poder gravar o podcast.
e sobra muito pouco dinheiro pro restante das coisas. E você precisa disso, a gente é testemunho de que você precisa disso pra gravar. Sim, é uma questão totalmente sine qua non. Sim. Porque se eu não usar minhas joias penianas de nióbio, meio que perde o sentido do meu tapa-sexo de fita isolante. Verdade, é praticamente o Chernojão, né? Pois é, e é para esse tipo de conteúdo que você deveria dar o seu dinheiro, que é para esse tipo de conteúdo que você tem que acessar padrim.com.br/decrépitos e também o picpay.me/decrépitospodcast. Mande vários dinheirinhos pra gente, que a gente mantém esse padrão altíssimo de qualidade aí. Roteirizado, né? Totalmente roteirizado. Perfeitamente roteirizado. Roteirizado bastante para ter um roteiro, mas não roteirizado bastante para que a gente tenha que pagar royalties para Writers Guild of America. Exatamente. E dependendo de quanto a gente arrecadar, nos próximos episódios vamos lançar em 7.1, que vão ser 7 arquivos em MP3 separados, mais um, para você poder ouvir no seu home theater. A gente vai fazer um ARG de 7 partes. É isso, exatamente. Sim. Faz um ARG em 7 partes. Porque aí tem que ser roots, porra. Sim. Nós vamos em breve, o motivo pelo qual a gente tá pedindo o seu dinheiro, inclusive, é porque a gente pretende abrir nossa própria BBS pra gente poder transmitir o nosso podcast por BBS. E todo mundo que doar mais do que R$1.000 por mês vai ganhar uma mixtape em fita cassete. Exatamente. Que chama-se As Melhores Músicas do João. E é basicamente 32 vezes em sequência Dead or Alive, Spin Me Round. Muito bom, muito bem. Inclusive eu prometi no Twitter, vai acontecer o episódio que vai ser eu peidando em estéreo, o João fritando um bife empanado com areia da praia e o Mordente andando de Monza dentro de uma piscina de maionese. Esse episódio vai acontecer, roteirizadíssimo, já estamos vendo patrocínio para isso. Estamos consultando várias agências, né, interessadas, que já vieram interessadas, vai acontecer, prometo. Ou eu não me chamo Alfredo. A primeira agência que a gente, antes da gente consultar, ela veio consultar a gente e falou, pô galera, maneira aí, é uma agência chamada Polícia Federal. Sim. Inclusive, João, que tamanho que tem que ser um pote de maionese pra 39 quilos, hein? É um Boeing de maionese? É um Boeingzinho de maionese, cara. Eu acho que ele foi levar o Boeing pra trocar na Espanha, sacou? Cara, então é isso, acho que demos. Ih, eu esqueci, não tô apresentando. É o hábito. Pois é, né? É o hábito, desculpa. Esse tipo de coisa você não ouve no podcast do Trump. Quem mais faz podcast nos Estados Unidos? Do Monte Rushmore. O Monte Rushmore tem o Will Smith tá fazendo. O Will Smith. Você não ouve isso no podcast da banda Coldplay, o Coldcast. Você não ouve isso no podcast em 9.1 do Slipknot, o Slipcast. Verdade, é verdade. Eu não foi com o intuito de pisar na piada, não. Eu só queria acompanhar porque eu achei muito brilhante. Obrigado. Podcast. O logo é um gelinho, assim, né? Uma pedrinha de gelo, uma nevinha. Aquelas bolinhas que tem nevinha dentro, assim. Coldcast. E a galera chorando. No podcast americano sobre moldagem de gesso, o Cast. Vamos ouvir isso. Ah, não, cara. Vamos começar o episódio. Pelo amor de Deus. Vamos, por favor. Tô morrendo. Porra, vai lá, cara. Cast foi muito bom, velho. E aí, moçada? Eu esqueci de fazer isso durante a gravação do episódio, então eu tô me comunicando do futuro. No mês passado eu lancei um single da minha nova aventura musical, Garotão Bronzeado, e eu tô aqui pra fazer aquele jabazinho maroto. São 3 temas instrumentais de composições totalmente autorais, e eu fiquei bem satisfeito com o resultado. Então, se porventura interessassem, entra no Spotify, na Apple Music, no iTunes, no Deezer, no Google Play Music e procura lá por Garotão Bronzeado.
Aí, se você tiver curtido bastante para começar a ponderar, talvez eu compre, você vai em TheBrazilianRafaelMordente.com/downloads e adquire lá uma versão de luxo com faixas comentadas e um PDFzinho com o encarte, só R$12. E se você preferir deixar só um trocadinho simbólico, meu chapeuzinho no chão é o picpay.me/RafaelMordente. Beijos! Então o tema de hoje é medo. Olha que loucura, a gente não tá falando do filme de 1997 com Mark Wahlberg e Reese Witherspoon. Putz, eu adorava esse filme, cara. Caralho, cara, que excelente lembrança exclusiva, cara. Inclusive um bom vilão do cinema. Aquele cara era assustador como foda. Sim, putz. Esses anos 90, assim, teve bastante filme de terror legal, hein? Sim. E o fato é que o medo, né, não é só uma coisa abstrata que a gente sente, né? O medo é uma verdadeira sensação, né? É a nova coqueluche dos jovens aí, é o medo, né? É o medo do futuro. É o medo, sabe de quem? Dela mesma, a Previdência. Desculpa, Daniel, mas como vou ter medo de algo que não existe? Caramba, e a gente, ó, esse cruzamento, esse gol foi... A gente tá no podcast certo? Não sei. Eu fico feliz de ser um mero volante de contenção para deixar essa dupla de... Você abriu a perna, assim, pra passar a bola. Eu mandei o corta-luz do Rivaldo. Com o passe do Daniel pro João, eu só dei o corta-luz do Rivaldo. Achei muito digno. O medo, cara, proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa ou passar por alguma coisa, né? Geralmente o medo surge pela sensação de estar ameaçado, né? Tanto fisicamente como psicologicamente. E a ênfase do medo, né? Eu gostei muito dessa expressão. Tá escrito aqui na pauta, o crédito tem que ir ao crédito onde é devido. A pauta do Daniel está fantástica. E a ênfase do medo, né? Uma palavra super musical, é o pavor. E, cara, é isso. A gente começa falando de medos de uma forma geral, mas eu acho que a gente pode começar pelos medos mais... Como vamos dizer? Mais... Abstratos? Abstratos? A gente já começa pelo abstrato? Ou será que a gente vai acho que é legal falar, Mordes, que o medo é saudável. Sim, o medo o medo é saudável. A fobia, sim, já é uma doença. Já é um problema, exatamente. O medo, ele tá intimamente ligado com o instinto de sobrevivência. Então, né, é uma reação natural, tipo, não, eu não vou descer essa correnteza de caiaque. Sim, o medo de altura, que é um negócio que tem quase todos os mamíferos. Eu descobri na pesquisa. Exceto pelas maravilhosas cabras montanhesas. Cara, meu Deus, aquele bicho subindo aquelas montanhas as montanhas com inclinação negativa, eles vão subindo a pé, de boaça, assim. Sim, cara, sim, é um negócio absurdo. E morcegos também, né? Provavelmente não tem medo de altura. É verdade. E também são mamíferos, inclusive. Fica sim. Aí Batman é um mamífero. Batman é um mamífero. Não é um réptil, né? Não é um réptil. Não é planta. O medo, né? Essa parte saudável do medo é uma coisa que é muito simples de falar, né? Uma coisa que no dia a dia é o que normalmente mantém a gente num curso de tomar decisões que permita que a gente chegue no final do dia inteiraço. Mas o fato é que, né, existem as fobias. Eu acho que se a gente começar pelas fobias, até porque é onde o assunto fica mais rico, né? E a fobia, acho que se a gente começar por fobias terrenas, fobias do tangível, para ser ligeiramente literário, como é que vocês são em relação a fobias tangíveis? Eu vou começar com uma que eu sei que, tipo assim, eu e o Mordente temos, porém com focos diferentes, cara. Uhum. Com certeza, né, tipo, a única coisa que sobrará na Terra ao fim e ao cabo de todas as raças humanas, não humanas, animalescas que ficam aqui vão ser os insetos. Os insetos, eles são indestruíveis. A não ser que o planeta seja destruído, né, os insetos continuarão aí de uma forma ou de outra. Inseto, eu acho que é uma fobia, um medo que quase todo mundo tem, independente de qual. O que muda é o foco, né? Sim. Tem gente que tem medo de aranha, tem gente que tem medo de... o grau também, tem gente que tem medo de escorpião e tal.
eu e o Mordente, nós temos medos de insetos idiotas, então é por isso que eu tô falando disso. Porque, tipo, nós temos medos de insetos que são completamente inofensivos, e a gente não tem medo de insetos que de fato podem fazer alguma coisa, tipo, no sentido de causar mal. Então, tipo assim, porra, eu venho do interior, eu venho de um lugar que tem muito escorpião e muita lacraia. Então eu tô acostumadíssimo a matar escorpião, lacraia, aranhas gigantescas. E eu não tenho medo nenhum, eu não tenho nojo nenhum, eu não tenho nojo de barata. Tipo, se mata uma barata, eu vejo uma barata morta em casa, eu só pego um papel higiênico, eu tiro aquilo ali e não pega nada. Em compensação, eu tenho uma fobia absurda, inexplicável e louca de besourões que fazem barulho. Ah, eu lembro uma vez você falou disso. Por falar nisso, aí, João, já rapidinho. tive acidentes horríveis por causa de besouros, cara. Aí fala besouro, né? Aqui a gente fala besouro, como é que vocês falam? Não, aqui também, mas aqui tem uma polêmica aí que já rolou, se é besouro ou besorro. Isso eu acho, sabia. Pessoalmente, eu gosto de falar besorro de propósito, porque eu acho que soa mais engraçado, e eu já escutei sendo falado casualmente. Então... Mas tem um R só, não tem? Cara, o nome... Assim, a escrita correta tem um único R, não tem? Sim, é besouro só. Besouro. Mas besorro eu acho a melhor pronúncia, eu acho. Eu também acho. Soa tão sei lá, soa... heróica. Bonitinho. Meio bonitinho, assim, acho legal. E assim, a minha desculpa, entre aspas, é o barulho que aquela desgraça faz. Porque, tipo assim, por menor que seja o besorro / besouro, ele faz um barulho, cara, que é completamente desproporcional ao seu tamanho. Mas e barata? Também faz um certo barulho quando voa. Mas barata não faz barulho quase nenhum, cara. E besouro faz um barulho de 130 decibéis e o bicho tem, tipo, 3 centímetros, cara. Se o besouro fosse do tamanho de um ser humano, ele ensurdeceria o planeta, cara. É porque ele tem aquela cascona, né? Eu acho que é por isso, né? Ele tem tipo um outra coisa que me escudinho. incomoda do besouro é que ele... Assim, o besouro, ele é o anti-morcego, porque ele não... Ele tem o sonar ao inverso. Ele vai trombar com você independente do que você faça. O objetivo dele é trombar nas coisas. O objetivo dele é trombar nas coisas, cara. E por mais que você abra a janela e tal... Cara, você pode deixar a janela aberta, sei lá, a janela pode ter 7 metros, uma janela corrida gigantesca. Se tiver uma quina de 10 centímetros no canto, esse besouro vai bater 38 vezes nessa quina antes de conseguir sair de uma janela de 7 metros. Isso é verdade. Então, assim, o besouro, ele é um bicho muito burro, muito barulhento e que incomoda profundamente. Então essa é a minha justificativa da minha paura. Eu gosto da palavra paura, que vem do italiano, né? As palavras do italiano são muito mais patéticas, no sentido de ter pathos, de ser emotivas, assim, sabe? Uhum. Então, assim, eu tenho uma profunda paura de besouro e eu justifico ela nisso. Mordente, como todos sabem, né, tem uma profunda paura do bicho-pau, né? Essa paura do bicho-pau, ela não é... Eu não classifico ela como tangível, porque ninguém nunca vê um bicho desse. Eu vi um bicho desse. Muito ironicamente, eu já vi um com você na rua, né, cara? Sim, exatamente. E não é um negócio que você vê sempre, e assim, eu acho esquisito, não é exatamente... Eu sei que ele é de boa e tudo mais... eu, com o passar dos anos, eu fui ficando, apesar de continuar não sendo um grande fã, mas eu fui ficando mais tranquilo com insetos e aracnídeos, etc. Então, se o bicho-pau, eu ponho mais no ramo do irracional, porque eu raramente vejo. É só um bicho que eu olho e falo, sabe, pra quê? Besouro, eu tô 100% dentro, eu acho um bicho idiota, eu... morro de dó de matar insetos em geral e tudo mais. Só se em último caso o besouro é fudido, porque é um bicho muito burro. Muito, mas muito burro. Então é muito irritante. E aí não dá. Ainda bem que também raramente rola, mas é frequente. É mais frequente que um bicho-pau. Barata, cara, barata quando voa é foda. Eu lembro uma vez, eu já era crescido, cara. Tava no computador em casa, minha irmã chegou da rua, oi, boa noite, passou. Aí ela foi na cozinha, ela voltou, tipo, igual um fantasma, caralho. Eu acabei de ver a maior barata do mundo. Eu falei, onde que ela tá? Aí ela, tá em cima da pia. Eu, porra, tá. Vamos ver. E, cara, era uma barata muito grande. Você praticamente conseguia escutar ela andando. Meu Deus. Era um barulho de patinho. Dependendo da superfície, se ela andasse em cima de uma chaleira, você ia escutar.
muito, muito grande, alta. Se fosse no Ministério da Educação, era um romance do Kafta, né? Exatamente. Cara, um bicho muito, muito grande. Parecia um off-road, porque ela era alta e tudo mais. Ela ficava... Eu adorei o conceito da barata off-road, cara. É um negócio muito sinistro. E tem uma... Barata, pra mim, é um bicho fascinante, porque primeiro eu adorei e ainda gosto do filme Joe e as Baratas. Nossa, cara. Eu achei super legal. Continuei não sendo um fã de baratas. É um bicho muito imprevisível, muito rápido e muito louco. Mas uma coisa que me intriga, porque eu acho que baratas que entram dentro de casa são baratas off-road mesmo. Porque o que é a noção de conforto da barata? A noção de conforto da barata é você ficar no esgoto, né? Você tá lá no esgoto, curtindo um sujeirão. Enquanto isso, baratas que estão andando aí em, tipo, piso de taco, de granito, andando em sala de cinema veludada, estão se aventurando. Você quer dizer então que a barata comum do esgoto é uma barata rebaixada? Não, é uma... barata rebaixada não é crime. Não é crime, não mesmo. Não, eu acho que são as baratas normais. Eu acho que as baratas que saem e vão dar rolê são tipo aquelas baratas fitness, que ficam falando, não sei como é que você aguenta ficar em casa, cara. Barata do crossfit, né? Eu ia falar isso, é a barata crossfiteira, cara. É a barata crossfiteira. Porra, cara, vamos lá, vamos dar um rolê. Eu tenho uma casa no Belvedere lá do caralho e tal. E aí o outro fala, eu não sei como é que você perde tempo com isso, ficar pisando em mármore, que nojo, cara. Muito mais pisar nesse cano aqui. Olha que delícia esse negócio, cara. Tem pelo menos 22 anos aqui de cocô, camadas e camadas de cocô, que eu posso pisar e botar meu pezinho depois do trabalho. Vou pegar meu fim de semana pra ficar andando em mármore, vai se fuder. Então eu tenho quase certeza que as baratas que a gente vê em casa são crossfiteiras, o que é o tipo de exercício mental que eu faço pra poder abrandar minha paura desses efeitos malucos. Eu não tenho essa... Tem algum, cara? Você está falando de barata, eu tenho... Não é uma fobia, eu tenho muito nervoso e nojo, sabe? Do barulho que ela faz, principalmente se, por exemplo, você tá dormindo e ouve assim uma baratinha passando, sei lá, em cima do guarda-roupa, faz aquele... sabe? Que parece é uma coisa quase sobrenatural, assim, um animal pré-histórico andando no seu quarto, mas muito nojo, cara. Agora, a barata voadora, o negócio dela é o susto. Eu acho que o susto é o pior que ela dá. E ela sempre voa pra cima de você. Sim, a barata é filha da puta, cara. Ela tem mira boa. Ela sabe. Tipo assim, a barata com certeza lê a gente igual o predador, assim, tipo, o ponto fraco é aqui. Se eu for direto na cara, sim. eu consigo não tomar uma porrada. E ela vai direto. Se tiver mais de uma pessoa no cômodo, ela vai sempre na pessoa que tiver mais medo. Sim. É a lei da barata. Ela tá As baratas são praticamente uns kamikazes, assim, do esgoto, sabe? Ela é tipo... Ela se joga, ela vai. Aí eu acho que a gente precisa de uma boa referência histórica, talvez, mas talvez o João vai saber, mas um exemplo de um exército antigo da história, que é desses que não são defensivos de forma alguma, que chega e sai lá. A barata, em essência, é isso. Quando ela se vê com medo, inclusive, né? Sim, inclusive existe barata venenosa, vocês sabem, né? Então, tipo assim, na Batalha das Termópilas, a barata seria o exército de Dario e as formigas seriam os 300 de Esparta, cara. Justo. Mas barata venenosa, Daniel? Não sei, já ouvi falar aí. Depois pergunta lá pro E-Farsas. Não vou pesquisar isso, eu já ouvi falar em algum lugar. Aqui é assim, aqui a gente dá informação precisa até certo ponto. Pois é, e assim, a gente tem também toda uma lista aí de, né, a gente tá falando aí de... Eu acho que, Mordente, acho que a gente esqueceu, mas é legal falar disso, dos tipos de medos que são os medos que você aprende. Tipo que nem o João falou, ele não tem medo de escorpião, porque ele aprendeu que tem um escorpião, eu vou matar, apesar de ser venenoso. Mas, por exemplo, a criança que vai num escorregador e cai, raramente ela vai lá de novo, ela vai ter medo. Cai de bicicleta, tem medo de voltar, põe o dedo na tomada. Cara, de cair de bicicleta, cara, eu ando super mal de bicicleta, mas eu voltei a andar de bicicleta depois de velho porque eu caí e estrupiei minha mão, cara, eu quebrei 2 dedos, sacou? Mas isso recente, não? Não, quando eu era menino, sacou? Sim. E aí eu fiquei super traumatizado. Isso rola o trauma, né? Porque tem medo que advém do sei lá, de um contato, de uma coisa meio, né, mais instintiva e racional do que propriamente de uma experiência, e tem um medo que advém do trauma, né? Sim, você aprende... É o famoso cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, sabe? É o trauma que te causa um medo que continua. Então, por exemplo, assim, nadar e andar de bicicleta foram 2 traumas na minha vida que eu custei a vencer.
Eu tinha trauma de piscina, porque como eu sempre fui muito grande, eu ia entrando e caminhando, sacou? E aí teve uma vez que eu caminhei demais. E aí, de repente, o chão desapareceu. E aí eu dei aquela desesperada, consegui voltar, mas deu um engolido de água e rolou o trauma, sabe? Sim, eu tinha isso com o mar, cara. Aconteceu isso comigo no mar. Eu caí num buraco no mar e quase ia embora. Quase. A única vez na minha vida que eu fui em Búzios, isso aconteceu também. Eu andei 1 metro e aí, de repente, eu afundei loucamente. Eu também, afundei com tudo. Nossa, aí entra aquela água salgada no nariz, é uma desgraça. E assim, foi foda, cara. Eu lembro que quando eu voltei pra aprender a nadar, isso é tipo, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos e meio atrás, não sei. No começo eu tinha muita dificuldade, eu não achava que eu ia conseguir aprender a nadar mais nunca, sacou? Tipo, sei lá, cara, o simples fato de eu... Cara, na piscina que eu aprendi a nadar, que era uma piscina baixa, sacou? Tipo assim, sei lá, a piscina devia ter 1,15 m, 1,20 m, ou seja, a piscina dava embaixo do meu umbigo, sabe? Tipo assim, a piscina dava no final da minha perna. Então assim, era absolutamente impossível que eu me afogasse ali com 3 professores de natação numa piscina que era uma tina, sacou? É uma banheirinha. Cara, é uma banheirinha. Ainda assim, cara, quando eu ajoelhava na piscina, prendia a respiração e punha a cabeça pra debaixo d'água, cara, me vinha um pavor tão louco assim, cara, que as primeiras 2 semanas, cara, eu não conseguia nem, por exemplo, assim, jogar meu corpo pra frente e tentar dar uma abraçada. Sendo que, tipo assim, eu totalmente conseguiria pôr o joelho no chão e simplesmente levantar minha cabeça, sacou? É tipo, então Que isso? não, cara, foi um negócio muito tipo assim, não, eu preciso de fazer isso porque, porra, eu quero que meu filho saiba nadar e que ele não passe pelo perrengue que eu passei. Se eu vou trazer ele na aula de natação e ele vira pra mim e fala assim, nada comigo, papai, e eu falo, eu jamais entrarei nessa tina do inferno, sabe? Fica tipo... Depois corta a cena, tá o Eric segurando o João assim na piscininha e ele vai... Não, eu do lado da piscina abraçado em posição fetal, né, cara, gritando no chão, né? Ele, tá tudo bem, pai, tá tudo bem. Cara, eu lembro de me estrupiar bastante aprendendo a andar de bicicleta, mas eu não tinha medo, cara, eu queria andar, sabe? Mas, por exemplo, tem muita gente, a minha mãe teve isso, de medo de dirigir depois de alguma coisa que aconteceu, sabe? Eu já bati o carro e eu fiquei muito tempo sem. Ou brutalmente desconfortável, tipo, andando distâncias minúsculas, ou simplesmente não indo. Eu conheço muita gente que, tipo assim, aprendeu a dirigir, mas não gosta de jeito nenhum, não se sente bem dirigindo e dirige, assim, na última opção possível. Ah, sou eu. Sim. Eu sou assim. Nunca gostei, cara, de dirigir. Gostava de moto, eu era o doido da moto. Nossa, não, eu já sou o contrário. Eu não gosto de moto porque com meu pai, uma vez a gente derrapou e meu pai já caiu de moto. Então eu fiquei... Eu tive o trauma pessoal da derrapagem, né? Da gente deslizar no chão, assim, com a moto. Deu super sorte, ninguém machucou, sacou? E aí eu tive o trauma, assim... Não meu, mas às vezes a gente tem o trauma de terceiros, né? Quando acontece alguma coisa com alguém que é muito próximo, tal, e não sei o quê. Que foi quando meu pai teve acidente de moto, que eu fiquei, tipo assim, super porra, caralho, sabe? Tipo... Que idade você tinha quando aconteceu? Cara, eu era menino, devia ter de 5 a 7 anos, uma coisa assim. Mas aí fica Todos mesmo. 2, sacou? Então, assim, eu nunca consegui me dar bem com moto. Compensação, eu adoro dirigir, cara. Eu dirijo, assim, por prazer, né? Que o código de trânsito não me ouça, mas por espírito de emulação. Eu gosto de dirigir. Eu tenho uma preguiça foda de dirigir, cara. Nossa, acho tão trabalhoso. Gosto. E outra, hoje em dia não precisa ter carro. Eu pego aqui qualquer coisa, Uber e tal. Não preciso disso. Não. Sou contra o carro. E medo de ser atropelado, aqueles daqui muda. Cara, eu já quase fui atropelado uma vez. E eu várias também. Mas é aquele quase de tipo, de você sentir no veludinho do nariz. Mas foi por quê? Lerdeza? No meu caso, todas foram lerdeza. Não, foi lerdeza minha. O meu também. E, obviamente, atravessando fora da faixa. Mas sei lá, tipo, eu fico pensando assim, tipo, até que ponto eu posso falar em medo de ser atropelado? Você entende? Tipo assim, eu evito ser atropelado porque... Exato,
Eu super sei que, apesar de não ter vivido a experiência, né, de não ter o lugar de fala do atropelamento, eu sei que não vai ser show. Mas isso acho que entra num negócio de medo irracional, sabe? Tipo, medo de morrer. Eu não sei se eu tenho medo de ser atropelado, porque isso, por exemplo, assim, eu não deixo de atravessar a rua, eu não deixo de caminhar, eu não atravesso a rua e meu coração palpita, sabe? Porque eu imagino assim, da mesma forma que tem gente que tem trauma com o carro, e aí eu imagino, porque eu não tenho, que o cara entra no carro, ele se sente mal, ele começa a suar, sabe? Tipo, o coração dele palpita, ele se sente fisicamente desconfortável naquela situação. O cara que tem medo, né, de trânsito grande, de atravessar, de avenidas movimentadas e tal, como pedestre, ele deve sentir isso. Porque, tipo assim, tudo que eu faço é me preservar para que isso não aconteça, mas não é exatamente que eu tenha, tipo, um medo, eu não saio na rua preocupado, eu não vejo, não tipo, é uma fobia, avenida... né? Sabe? Porque, tipo assim, eu não vejo uma avenida movimentada ou um grande entroncamento de uma grande cidade e isso me causa uma exasperação qualquer. Uhum. Nossa, deu todo... Era só uma piadinha, só. E aí a gente parte para os medos racionais, né? Que são os medos realmente relacionados com isso que... essa bola que o João levantou aí, né? Que são medos que podem não ser fobias, né? Por não serem, né? Não realizarem aí, não causarem um desgaste, uma perturbação física na pessoa, mas que a gente evita, né? Que a gente faça determinadas coisas do nosso dia, considerando a possibilidade, trabalhando ao redor para evitar. E aí a gente tem coisas tipo assalto, sequestro, violência em geral, né? Doenças, mudanças, tipo novo emprego, novo casamento, etc. Solidão e envelhecimento, né? Você falou de medos racionais e tal. Não é que eu tenha um medo, mas é que, tipo assim, sabe quando a coisa já aconteceu várias vezes com você e aí meio que qualquer coisinha você fala assim, vai acontecer de novo? Ah, sei, muito bem. Eu não sou... assim, eu não sou claustrofóbico nem nada, eu não tenho o menor problema de ficar num ambiente pequeno, esse tipo de coisa. Só que, tipo assim, eu sou muito azarado com elevador, cara. E eu já fiquei preso em vários elevadores ao longo da minha vida, mas assim, muitos. Uhum. E preso assim, não é aquele preso que tipo assim, o elevador parou 3 minutos e tal, o elevador parou 40 segundos e a vida seguiu. Não, é tipo assim, fiquei preso por horas no elevador, fiquei preso até os bombeiros chegarem. Fiquei preso até os caras chegar pra dar manutenção e os caras mais perto de manutenção era de outra cidade, demorou 4 horas, sabe? O elevador quicou e as luzes piscaram e... tipo assim, tipo assim, sei lá, 5, 7 vezes diferentes na minha vida, sacou? Uhum. Então, meio que quando eu tô no elevador, cara, e qualquer coisa sai, tipo assim, 1 milímetro para além de o completamente padrão, sabe? Se dá, tipo assim, uma deslizadinha, se dá um barulhinho na correia, eu já me bate aquele puta que pariu, eu vou ficar mais 5 horas nesse elevador de novo. Você vira a personificação do pronto. Exatamente. Cara, eu lembro de um filme, não lembro qual filme que era, que a menina morre no elevador, tipo, quando abre assim uma frestinha, sabe? Ele fica entre um andar e outro e parece que dá pra você passar, e a menina foi passar e o negócio meio que partiu lá no meio. Sabe que filme que é, Mardes? É um filme famoso. Isso. Não é o... Cara, era aquele filme que o cara... Ele era tipo... Não. É um filme que um cara depois ele descobre um negócio, um padrão na íris do olho da pessoa pra descobrir coisa de reencarnação, uma coisa meio doida assim, sabe? É o 1408. Não, 1408 é do Stephen King. É do Stephen... não, desculpa. Já tô com imagem de elevador, me veio hotel, aí me veio iluminado. Eu falei, eu sei que não é iluminado, que mais que é no hotel, mas não sei. Não, premonição, o elevador cai. Que a pessoa vê e dá aquele passo pra trás e depois o elevador cai. O filme chama I Origins. No Brasil foi O Universo no Olhar.
Não, então. É isso mesmo, é um cara que ele é um biólogo molecular que investiga a evolução do olho humano. Aleatoriamente ele conhece a bela e supersticiosa Sophie, dona dos olhos que buscava, logo os dois se apaixonam, porém antes de que imaginava, seus planos são frustrados com a morte da moça. Aí, sei lá, o que acontece depois, ele descobre uma menininha, porque ele mantinha um cadastro de íris das pessoas, né, e a íris é uma digital, né? Nossa, praticamente. Não tem igual. E ele, nesse cadastro que ele tinha, bate lá e é essa menina que morreu. Mas ela morreu. Então ele vai atrás da menina que é dona dessa íris, que é idêntica à íris da menina que ele gostava e tal. Ele descobre que era uma criança que nasceu na África, sabe? É um filme todo, assim, meio doido. Ah, não. Agora eu lembrei de qual filme que eu lembro de uma coisa parecida com isso, mas é um filme totalmente trash, bom pra gente ver num cine vacilo, que é o Elevador Assassino. Obrigado. Já ouvi falar, já, cara. Inclusive o Mordente já viu esse filme comigo. Sim, esse filme foi logo depois que a gente descobriu a Geladeira Diabólica. Sim, sim. E que a gente achou que ia ser, tipo, ruim por se levar a sério, mas é tipo um puta trechão meio B, meio psicológico. Não se leva tão a sério e ficou realmente um filme legal. E depois a gente viu esse Elevador da Morte, né, não? Elevador da Morte, isso. Mas assim, eu lembro que era alguma coisa assim, era um elevador que mata a gente. E a gente ficou surpreso também porque foi na mesma vibe, foi tipo um filme idiota, porém não é no pique do Meguido, que é idiota. Nossa. E acha que não tá sendo. É tipo, vamos fazer um trem que é uma premissa idiota, mas vamos fazer o melhor que a gente consegue com isso. E aí... Mas eu fiquei super interessado agora no filme do Daniel, cara. Eu vou totalmente ver este filme, cara. Tem no YouTube, acabei de ver aqui, YouTube. Mas eu acho que acho que no YouTube tá dublado. Você falou de Cine Vacilo, eu falei pra vocês que eu tomei o strike da Xuxa. Eu subi na minha conta do YouTube o Super Xuxa contra o Baixo Astral, cara, tipo, ano passado. E chegou ontem um e-mailzinho lá que alguém reivindicou os direitos do negócio, nem monetizado o negócio tava. Tá aí um medo de aprendizado. Strike da X-Men, né, cara? Xuxa Men Neguel, cara. Daquele filme X-Men, daquele jogo X-Men que era do Atari, que era de sexo, você lembra disso? Nossa, cara, caralho, verdade. Nossa. Era muito tosco, era um Pac-Man de sexo. Sim. Nossa, eu acho que a gente fazia tempo que a gente não desviava tanto do assunto, mas... Verdade. Tudo bem, é culpa do elevador. Mas a minha mãe tem medo de elevador, medo de avião. Meu pai é claustrofóbico, cara. Meu pai não consegue ficar em nenhum ambiente fechado muito tempo, sacou? Ah, sim, aí já é a fobia então, mesmo, assim, né? Mas assim, é um bagulho assim, totalmente irracional, cara. E tadinho, eu já fiquei preso num elevador com ele, né? Porque, tipo, cara, se você tá me vendo entrando no elevador, você devia realmente considerar se você vai ou não vai entrar no elevador comigo, saca? É tipo você vê o Hurley lá do Lost entrando no avião, né? Tipo isso, sacou? E assim, velho, tadinho do meu pai, cara. Meu pai ficou loucaço mesmo, assim, sacou? Sabe quando você vê o cara perdendo as estribeiras da razão, assim, cara? Uhum. E gastou, tipo, 40 segundos que o elevador tava preso, sacou? Nossa. Pô, lembrei de um negócio, de um medo foda, cara, que vocês já viram o vídeo de gato com pepino? É bizarro. É bizarro, cara. Dizem que é porque eles acham que é cobra e tal, mas eu acho... Gatos têm medo de pepino? É, cara. Você nunca viu o vídeo? Às vezes passa, assim, uns vídeos. Acho muito sacanagem com o bicho, inclusive, você fazer isso com o seu gato. Puta que pariu. É tipo aquele rolê de ficar cruzando os dedos na frente do cachorro pra ele não cagar? É tipo isso, assim? É tipo... Não sei, isso eu não conheço. Eu ouvi falar disso, pra falar a verdade, cara. Nossa, cara, eu ouvi, isso é tipo, sei lá, né? Vai ver, tipo assim, isso é rocice de pompiano, né? Então a galera em Pompéu, pelo menos na minha macro região, se você pegar, tipo assim, imagina seus dois indicadores, um de cada mão, beleza? Imagina como se você fosse entrecruzar os dois. Dá um nozinho assim. Você ficar na frente do cachorro, fazendo força e cruzando esses dois dedos, ele não consegue cagar. Tipo assim, as pessoas falam que isso acontece. Eu nunca fiz isso porque eu acho uma puta sacanagem com cachorro, cara. Exatamente. Eu acho cagar um momento muito sagrado da vida, sacou? Sim. Então eu jamais pararia um bichinho que tá cagando, sacou? É tipo o Gugu que hipnotizava galinha, vocês lembram disso? Com o giz, né? Assim, qualquer que seja o próprio princípio dessa ideia é idiota e, tipo assim, sendo verdade ou não também, é sacanagem.
Cara, e segundo a... Não é do gato não, cara. Você mostra um pepino pra ele trava, é isso? Não, a National Geographic, fabulosa revista, ela explicou por quê. É por causa de instinto mesmo, né? Os instintos que ele ainda tem. E normalmente esses vídeos a pessoa bota o pepino atrás do gato fazendo outra coisa. O gato comendo, o gato lambendo, brincando. Quando ele vira e vê, o instinto dele diz que aquilo é uma ameaça. Pode ser uma cobra, pode ser alguma coisa. Só, tipo assim, a cor verde e tal, né? Isso, né? O negócio... Tipo que também por si só é sacanagem, não sacaneie seu gato, nem seu cachorro, nem nenhum bichinho, tipo, né, não seja Holmes. Bichinho tem muito disso, né, de acontecer, tipo criança, aconteceu alguma coisa, depois ele fica com muito medo, sei lá, de ir em algum lugar, ou de, sei lá, ele é maltratado, cara, ele tem medo da pessoa depois. O Doug, velho, ele tinha medo desses bichinhos que faz barulho, sabe? Que faz... sabe? Esse perfil tal, assim, sei lá, cara, eu imagino que ele deva ter tido alguma experiência que ele não sabia que fazia barulho, e aí ele deve ter, tipo, mordido, e aí fez um barulhão, e aí ele assustou pra caralho, sacou? Então, assim, quando ele via esses bichinhos pequenos, assim, de plástico, ele já meio que reconhecia um padrãozinho qualquer ali, ele já chegava com a pata de longe, assim, sabe? Tipo assim, pô, esse bagulho faz barulho primeiro. Entendi. Que coisa, né? E ele não sabe, né? Ele não entende o que tá acontecendo. É uma criança mesmo ali. Não, exatamente, cara. Eu tinha medo, sabe do quê? Quando eu era criança? Ficar pelado na escola. Sabe sonho? Que você sonha que tá pelado na escola? Só. Ou sei lá, foi sem calça. Foi só de cueca, camiseta e cueca. Eu tinha muito pesadelo com isso, cara. O Eric tem medo, às vezes, de sombra, mas ele super racionaliza bem o rolê, sabe? Então, por exemplo, assim, às vezes eu tô indo fazer ele dormir e tal, aí eu vejo ele parado olhando pra um canto do quarto, eu falei, o que foi, Eric? Aí ele, não, tal, pai, aquela sombra ali, o que é aquilo ali, pai? Aí eu acendo a luz e falo, nossa, não, filho, tal objeto, tá batendo em tal lugar, tá ali. Ele falou, tira essa bola pra não dar essa sombra. Eu falei, tira. Bonitinho. Oh, meu Deus. Sacou? Então, já teve vezes depois dessa primeira vez que ele entendeu mais ou menos, né, o funcionamento do rolê como um todo, depois disso ele começou a, por exemplo, assim, quando a gente vai deitar e ele vê alguma sombra que incomoda ele fala assim, pai, tira aquele trem ali do canto pra não ficar a sombra desse jeito. Entendeu? Sim. Nisso a gente já pode entrar meio que nos medos irracionais, por exemplo, medo de escuro, ele tem? Já teve alguma vez? Cara, ele não tem medo de escuro porque eu particularmente gosto muito de dormir em ambiente muito escuro. Eu não consigo descansar se tiver luz no ambiente que eu tô dormindo. A Nayara é diametralmente oposta de mim. Eu acho que a Nayara devia ter medo de escuro quando era menina, então ela gosta de uma meia luz, sabe? Por exemplo, assim, um pouquinho de janela aberta, uma luz num corredor distante e tal, ela é desse rolê, entendeu? Sim. Eu também prefiro muito mais o escuro, mas eu aceito aí, uma luzinha só. Muitas vezes eu faço o Eric dormir, né? A gente meia sempre, então vamos falar assim, ao longo da vida do Eric, ele deve ter dormido, sei lá, 50% dela com a mãe, 50% com o pai, entendeu? Então ele dormiu muito comigo e sempre que eu vou dormir, se eu tô no quarto do Eric, por exemplo, eu fecho o blackout, eu encosto a porta, porque eu gosto do escuro, sacou? Então eu acho que como ele cresceu, né, comigo dormindo com ele no escuro, ele não tem medo. Agora, por exemplo, assim, a Bia, minha sobrinha, que é literalmente da idade do Eric, né, a Bia é de janeiro, o Eric é de abril. A Bia morre de medo de escuro, cara. Quando a gente vai fazer a Bia dormir, ou a gente vai pra casa dos meus sogros, que ela tá lá e tal, tem que deixar uma luz no corredor. Pra ela saber que tem ali, né, alguma coisa. Sabe qual era um medo bizarro que eu tinha de dormir quando eu era menina, apesar de eu gostar muito do escuro, cara? Isso é a coisa mais, tipo assim, louca e sem sentido de todos, mas eu tinha a sensação que eu só estaria seguro enquanto eu estivesse dormindo, e não é seguro, tipo assim, não vai entrar um ladrão, não vai entrar, não. É seguro contra merdas sobrenaturais. Tipo, demônios e alienígenas e coisas do gênero. Bicho-papão? Não, eu nunca pensei em bicho-papão, mas eu sempre tive medo de demônios e alienígenas. E eu sempre tive na minha cabeça que eu só estaria verdadeiramente seguro se pelo menos 10% do meu corpo estivesse coberto. Então, mesmo quando eu estava com muito calor, eu colocava meu pé embaixo da coberta, porque isso de alguma forma barra os demônios e também barra a abdução alienígena. Eu tinha isso também quando era criança. Eu tive uma fase muito de me cobrir até a cabeça, senão eu não conseguia dormir. Eu também. E aquela coisa, eu cresci pra ser um adulto com toque, né? Então.
Mas cara, e tem muita gente que tem medo. Eu tenho paralisia do sono, vez ou outra, agora tá mais controlada. Você tem que dormir com aquela paradinha, cara? Não precisou, mas tinha uma época, bicho, que, nossa senhora, quando era criança... Peraí. Que paradinha? Tem um aparelho pra quem tem muita paralisia do sono, que você dorme com ele na boca pra te ajudar a respirar nesses momentos. É que ele é mais pra quem tem a apneia. O meu negócio era paralisia do corpo, sabe? Eu não conseguia, às vezes eu tenho ainda, não conseguia me mexer. E parecia que tinha alguma coisa em cima de mim, assim. Aí eu tenho aquelas coisas, lendas, né, de íncubos e súcubos. Sim. E eu morria de medo, cara, porque, tipo, é como se você tivesse acordado dormindo, sabe? Não conseguisse se mexer e alguma coisa tá ali. Nossa, não, assim, eu não tenho episódios frequentes, mas eu já tive, você entendeu? Por exemplo, assim, comer demais, beber demais, né? Dizem que ajuda, né? Ajuda. Ajuda no sentido de prejudica, né? Assim, prejudica seu sono. Ajuda a atrapalhar. Contribui assim como o cigarro vem contribuindo no meu câncer, né? Então, assim... Mas eu já tive episódios e é horrível, cara. O que eu sempre tive, e que quando eu era menina eu não entendi o que era tal, e só depois de velho é que eu fui conversar disso com dentista, assim, mas eu adulto já, cara, foi bruxismo. Somos dois também. Travar o maxilar, sabe? Dormir. Nossa, dormir de plaquinha, você dormia de plaquinha? Durante um tempo bem grande eu tive que dormir de plaquinha, e com o tempo eu meio que comecei a tratar também, né, minhas outras doenças mentais todas, né, e fazer um acompanhamento maior geral. Com o tempo eu consegui meio que vencer o meu bruxismo, sabe? Porque o bruxismo é muito psicológico, né? Totalmente, assim. E acorda com uma dor de cabeça. Tem gente que tem bruxismo mesmo que não vai vencer, né? O bruxismo, psicologicamente, ele é, assim, de uma forma muito diferente, mas ele é quase como uma gagueira. Ele tem um fator que é físico, né? E ele é potencializado pelo fator psicológico. Isso. Então, assim, quem tem bruxismo vai sempre ter uma tendência a ter. Às vezes, se tiver mais tenso, você vai ter, mas é óbvio que o fator psicológico transforma o seu bruxismo, que pode ser leve, numa coisa horrível, a ponto de você deslocar maxilar. E deslocar maxilar é a pior coisa do planeta, cara. Eu nunca desloquei, mas eu já tive que reduzir meu maxilar. Nossa, horrível. Na época de colégio eu tinha muito bruxismo, cara. Muito, a ponto de gastar dente mesmo, sabe? E é desesperador, né, cara? Às vezes você acorda com a sua boca travada e você não consegue mexer a sua boca, e você não consegue destravar a mandíbula, cara. Sim, já cheguei acordado, assim, sentindo a língua farelo, assim, de dente, sabe? Da pontinha do dente, assim, de ter que refazer, que fica toda aquela marquinha... serrilhadinha. É bem horrível. E normalmente é essa questão da tensão, né, cara? Você tá vivendo um estresse e tal, e você não consegue às vezes falar ou lidar com ele de uma forma muito consciente. Seu corpo acaba lidando de alguma forma. Sim, por isso recomendamos terapia. Sim. Que ajuda fisicamente, inclusive. E medo de alien, João, você falou? Mordente, você tinha medo de alien também ou não? Cara, a sonda anal? Qual é o medo de alien? Alguns filmes de alien me deixavam com medo, não pela questão de aliens em geral, porque eu já tinha visto outros filmes de aliens e falar, cara, pode não ser tão horrível, mas a forma como a abdução era apresentada é tipo assim, puta que nem fuder, tô de boa, se for pra ser assim, eu tô de boa. Então, medo de alien mesmo, a última vez que realmente, tipo, a galera... Que eu não te vi um alien. Que a galera falou, não, tá de boa, menos, que foi, eu tinha acho que 17 ou 18 anos, fui parar numa praia que minha mãe ia com a minha irmã pra ficar na casa da família, de uma amiga da minha irmã ou de uma amiga da minha mãe, enfim, elas iam pra esse rolê e eu supostamente ia ficar em casa e ia curtir minhas férias em casa, e aí eu descobri que uma galera do colégio tava indo pra essa mesma cidade e eles iam ficar numa outra casa. Eu falei, pô, demorou. Aí eu fui, entre aspas, e até nem tanto, de carona com a minha mãe e com a minha irmã, e fiquei na casa da família de um desses brother. E numa das vezes a gente tava basicamente olhando pro mato, era uma casa estilo chácara, um puta matagal, um breu absurdo
absurdo na nossa frente, assim, e o pessoal começou a falar de negócio de alien, e você realmente você olha para aquele breu, você consegue imaginar perfeitamente, assim, alguma coisa saindo de trás do mar. O ET Bilu, né? E cada hora as descrições do que cada um tava imaginando ficavam mais vívidas, até que alguém rolou o famoso tapinha na coxa. Ou então, levantou. Então, vamos não fazer isso, né? Tipo, cara, a última vez que eu tive medo de alien na minha vida, medo mesmo, foi quando eu era menino. Eu devia ter 7 para 8, que foi quando teve a autópsia fake do Alien no Fantástico. Eu tava esperando pra falar disso, cara. Nossa. Sério, naquela época eu falei. Aquilo eu fiquei na bad e eu falei assim: caralho, os caras vão vir e vão se vingar. É, porque você ficou, caralho, ele existe. Porque eu falei assim, não é nem só ele existe, tipo assim, o rolê era feito meio com um desdém, e os cientistas pareciam tava escrotizando um cadáver, e eu fiquei tipo assim, cara, esse vilipêndio de cadáver não vai sair impune, sacou? Tipo... Não, e o vídeo foi muito impactante na época, eu cara. Fiquei com essa bad. Agora, quando eu era novo, eu tive alguns episódios de sonambulismo. É mesmo? De tipo assim, de eu dormir num lugar e acordar no outro, levantar e ir pro outro lugar, entendeu? Ah, eu tenho isso, mas isso chama alcoolismo. E como eu tive esse episódio de sonambulismo, quando era menino, não sabia explicar exatamente o que, né? Porque eu não entendi o que era sonambulismo. Você tem um episódio de uma coisa e tal. Eu era muito novo. E aí eu ouvi falar de abdução alienígena. E eu pensei assim, pô, se eu dormi em tal lugar e acordei em tal lugar é porque eu fui abduzido, eles me voltaram pro lugar errado. E aí por isso que eu falo assim, eu não quero ser abduzido de novo, então eu vou cobrir 10% do meu corpo, porque isso faz lógica de alguma forma. Ah, eu já fui tão abduzido em carnavais. Nossa. Mas eu tive uma fase, cara, que eu era muito viciadinho no... O Daniel falando com o juiz de paz do carnaval que ele participou em New Hampshire em 1830, né? Ele explicando como que foi a abdução que causou ele acordar com 18 marinheiros e 3 Dobermans, né, cara? Eu tive uma fase que eu era muito viciadinho em Arquivo X, cara, e tinha episódio que dava um receiozinho, assim. Depois que você terminava de ver, você ficava, eita, se for assim, meu Deus, não quero não. Mas eu tive essa neura de Alien por causa disso. Eu acho que é por mais desses momentos que eu tive de sonambulismo, assim, de tipo assim, de ir dormir num lugar e acordar num outro lugar totalmente diferente da casa, sabe? Ah, sim, mas você não fazia nada, você não era aqueles que saía, abria a porta, pegava o carro e... Não, aquela coisa, não sei se fazia, né? Mas nunca quebrou nada, nunca acordou e tal. Já teve vezes, tipo assim, da minha mãe acordar e falar que, tipo assim, que eu tava deitado no outro quarto, assim, ela me pegou e me carregou de volta pro quarto, entendeu? Ah, entendi. Então, por exemplo assim, sei lá, menino, você tá sonhando que você tá ou brincando ou vendo televisão, então eu ia pro quarto de televisão que tinha o tapete onde eu brincava e eu ficava lá, você entendeu? Então, assim... Ah, sim. Eu fazer as coisas que eu faria se eu tivesse acordado. Então, assim, de chegar e eu estar dormindo sentado no banheiro. Ah, entendi. Doideira. Tipo sonhar com o mar e você quer mijar. Sei lá. Mas assim, foi uma fase também e tal, sacou? E eu acho que foi muita coisa que eu somatizei e tal na primeira infância e tal, mais por causa de separação, situação complicada em casa, sabe? Tipo, e depois eu não tive isso depois quando eu fui mais velho e sei lá, sabe? Uhum. Foi uma coisa meio temporária, assim, mas essa ideia de me cobrir, isso durou meio que quase até eu conseguir chegar, sei lá, numa racionalidade maior de uma adolescência e tal, e conseguir pensar a respeito daquilo e falar, não, isso não tem nenhum sentido, isso é um medo irracional e tal, sabe? Okay. Mas assim, durante toda a minha infância, minha pré-adolescência e talvez o começo da minha adolescência, assim, eu tinha certeza que eu tinha que me cobrir pelo menos um pedaço, cara, senão ia dar ruim. É engraçado, mas é engraçado porque é bonitinho. Sabe? Não, cara, era outra coisa que eu tinha também, cara, que era dar 2 voltas na chave de casa, cara. Eu não conseguia ir dormir se eu não fosse na porta da casa e conferir se eu tinha dado a segunda volta. Porque na minha cabeça, se eu der a segunda volta, a casa tá segura. Mas se eu der uma volta só, sacou? Tipo assim, em algum... Tipo assim, o Mr. Larápios, né? O maior ladrão de todos os tempos. O Notorious Foot... The Notorious Foot Criminal, sabe? E eu ouvi e eventualmente no meio da noite eu estaria sendo possuído por uma fuck machine, sacou? Então assim, mas eu tinha isso, cara, eu tinha que rodar
a segunda vez na chave, cara. O que é um negócio muito louco, né, cara? Porque, tipo assim, eu vim aprender isso na minha vida adulta. Porta e porra nenhuma, cara. Você pode dormir com a porra da porta aberta, cara. O maluco com um pé de cabra. A não ser que seja uma dessas portas de granfino, que obviamente nenhum de nós tem dinheiro pra ter, sacou? O maluco com um pé de cabra, cara, se ele quiser entrar na porta, ele vai entrar, cara. Você pode ter 2 trincos, 3 trincos. Foda-se, sacou? Você vai meter o pé de cabra onde não tem o barulho de um trinco e você vai entrar, velho. É simples assim, sabe? Eu ainda tenho isso, ainda passo não só a tetra-chave como a de baixo. A de baixo é engraçada, a chave de baixo, que é a normal, original da porta, eu entendo ela como, tipo, só antes de dormir. Ao longo do dia, tipo assim, vou sair daqui e vou no lugar Z. Eu passo a tetra-chave, vou na boa, se eu for demorar, aí eu passo a chave de baixo. Eu super continuo passando todas as chaves / trincos que eu tenho. Eu só sei que eles não funcionam. Sim, é um estado de equilibrado de resignação. Tipo isso, eu sei que eles não funcionam, mas eu vou dar trabalho pro filho da puta, sabe qual é isso? Vocês falaram disso, eu lembrei de um medo que eu tinha quando criança, cara, medo bobo. A minha mãe me mandava na padaria, devia ter uns 7, 8 anos, e eu ia o caminho todo conferindo o dinheiro, que eu tinha medo de perder o dinheiro no meio. Cara, eu super te entendo, cara. Sabe, eu ia o tempo todo, contava as notinhas, moedinhas, segurava forte, contava de novo. Segurava na mão, minha mão assim, não passava um pensamento, minha mão suava o dinheiro, cara. Sim, mas isso começou a acontecer depois que eu perdi um dinheiro de lanche na escola, que eu fiquei mega mal, assim, sabe? Tipo, era, sei lá, R$1 em 1994, que valia muito dinheiro. E eu perdi a nota e fiquei, puta que bosta, caralho, perdi a nota, minha mãe vai ficar triste, vai me xingar, e nem ficou nada. Falou, perdeu, tudo bem. Mas depois de muito tempo eu fiquei ainda assim, cara. Pô, cara, tipo assim, minha primeira infância, até, sei lá, tipo, eu tinha uns 10 anos, assim, tal, a situação lá em casa era bem ruim, sabe? Porque, tipo, meu pai separou, e aí minha mãe ficou com o menino pra criar e tal, e aí ela trabalhava 3 empregos, era 4 e tal, então assim, então, tudo que envolvia esse dinheiro, ainda mais dinheiro pra comida, esse tipo de coisa, era uma neura, porque era contadinho, sacou? Então eu ficava, tipo assim, porra, minha mãe trabalhando pra caralho e tal, e eu vou perder o dinheiro do pão, sacou? Tipo, eu ficava muito na neura, assim, cara. Eu também, eu cresci com isso, eu tenho isso até hoje, porque não só já perdi dinheiro inúmeras vezes em inúmeros momentos da minha vida, como também já perdi chave de casa. Eu fui no show do Mercyful Fate uma vez, no glorioso Bar Nacional. Porra, e eu perdi esse show e fiquei putaço. Foi muito doido, inclusive. E eu tava com uma calça que tinha o bolso de trás era super, super fundo, mas ele não tinha zíper, não tinha velcro nem porra nenhuma, era só um bolso costurado. E eu botei a chave nele, cara, e fui tranquilo. E realmente fui tranquilo. Só que lá pelas tantas, cansaço me venceu e eu sentei, tipo, bunda no chão, abraçado com o joelho. E aí o ângulo do negócio fez a chave deslizar pra beiradinha do bolso. Na hora que eu levantei, ela deu um mortal, caiu no chão do Bar Nacional, e eu só fui perceber isso. Eu já ia dormir na casa de um brother meu nesse rolê, mas aí eu só fui perceber no dia seguinte, preparando pra ir embora, que eu, tipo assim, puta que pariu. Aí olhamos a casa dele inteira, mas sabendo que, tipo assim, a gente entrou, a gente foi na sala, na cozinha, e aí a gente foi dormir. Tipo, não teve nada demais. E olhamos tudo e tal, e eu, nossa, velho, perdi a chave de casa. Esse dia eu falei, aí hoje eu superando, tipo, se eu tô com alguma coisa no bolso, eu confiro de tempo em tempo. Já surrupiaram o celular direto do meu bolso também, sem eu ver, aí eu fiquei super péssimo, que era um telefone mó da hora. E então, tipo assim, a sensação da parada no bolso, carteira eu só põe no bolso da frente, isso aí, não só por medo de perder, como também por medo de ficar descadeirado, porque eu já tive muitas lombalgias, que eu felizmente estou conseguindo segurar a onda nisso, mas carteira, quando eu soube que carteira no bolso de trás, quando eu vi... Cara, carteira no bolso de trás a diferença que faz horrível, cara, isso mata, cara. Isso é um silent killer, saco? Eu tenho certeza que, tipo assim, 70% das mortes do universo estão ligadas a isso, cara. Esse é o medo que eu tenho de aprendizado, não só de perder coisa, porque eu realmente esqueço coisas e tudo mais, como também esse medo de coisas de saúde, né? Tipo assim, não tudo, eu tento ser equilibrado, tipo assim, meu prato vai ter o arroz integral e agrião, mas porra, tem um lombinho aqui, eu vou comer esse lombinho. Tem um tropeiro, eu vou comer um tropeiro, mantenha equilibrado, mas coisa ortopédica, cara, de tanto que eu machuquei, de tanto que
Eu, desenvolvi escoliose muito cedo, e aí eu fui preguiçoso e minha família foi leniente demais com a minha preguiça, eu não nadei, então nunca corrigi. Então, o que o médico falou quando era menino, falou, cara, você bater nos 30 anos, você vai começar a ter dor em algum lugar de suas costas. E eu, quem que vive 30 anos, brother? Tá louco? E dito e feito, eu cheguei na base dos 30 anos, estava me sentindo até bem e tudo mais, até que eu comecei a perceber que eu ia ter que melhorar muito minha postura, e comecei a mexer com Pilates, porque realmente é a 8ª maravilha do mundo moderno. 8ª maravilha do mundo moderno. E assim, eu tinha dores, cara, minha dor de lombar, especialmente região da lombar, que é, né, muitas nervações malucas ali, dá muita dor de referência. Então você vê muita gente que tem hérnia, por exemplo, reclamar de dor na sola do pé, de fincada na bunda, essas coisas. E eu achei que eu tava com hérnia porque eu tava tendo muita dor, com perdão pelo excesso de informação, no meu saco, cara. Não, mas dores horrorosas. Não, é porque que vai no assoalho pélvico, sacou? Mas, assim, agora que você está toda trabalhadíssima, né, fazendo a ponte no cavalo, então... Não, agora, felizmente, é claro que mesmo fazendo, tiveram períodos bem complicados e tal, mas tensão também ajuda muito, né? Vocês falaram na coisa de bruxismo, eu nunca rangi dente, mas tudo meu tensiona um pouquinho. Tem dia que eu tô de boa, que eu estresso um pouquinho, eu já sinto na hora o lugar onde trava, e meio que vai passeando pelo meu corpo. Tem vezes que meu pé, tem vezes que meu pescoço. Então também, né, coincidiu com uma época que tava tudo muito ruidoso na minha existência, então foi tudo pra lombar também. Então juntou escoliose com, né, um buchinho, né, com peso extra e tensão pra caralho. Então, assim, distensionar foi muito bom, e eu treino isso, eu me forço a não prender minha mandíbula e manter minha língua repousada atrás dos dentes de baixo também. Isso eu faço isso ativamente. Não, e é super bom, você tá de parabéns. Eu não consigo, por exemplo, ter medo de envelhecer. Eu sei que tem muita gente que tem medo de envelhecer, e eu não sei se é uma visão super rasteira da minha parte e tal, mas eu acho que muitas vezes a pessoa que tem medo de envelhecer é uma pessoa que está muito ligada com a sua própria beleza, ou com a sua própria, né, figura, e sempre dependeu muito da sua própria figura. Como eu sempre me achei feião, e eu sempre fui, ou muito gordo, ou muito alto, ou muito desengonçado, eu meio que nunca tive essa questão externa, exterior, assim, como uma coisa que, sabe, pesou muito na criação do personagem social João, sabe? Sim. Então, assim, eu levo o fato de envelhecer super bem, super naturalmente, assim, e apesar das bostas que acontecem, né, há 5 anos atrás eu usava óculos pra leitura. Hoje, se eu não acordo de óculos, dentro de 3 minutos eu vou estar com dor de cabeça. E isso é idade, Sim. sabe? É uns negócios Sim. que são, assim, inexoráveis. Mas eu não tenho medo de envelhecer, sabe? E assim, por exemplo, eu não tenho medo de assalto, sequestro e violência em geral, porque, isso é uma coisa que acontece e meio que tá muito fora do meu controle. É uma resignação também. É uma resignação no sentido de, é óbvio que a gente não quer ser vítima de um sequestro, de um assalto, sabe? Velho, sei lá, por mais que eu seja um cara, né, coberto de privilégio, eu sou um cara grande, branco, hétero e tal, mas a gente milita, então a gente vai pros lugares que a gente normalmente apanha, sacou? Então, assim, violência é uma situação que rola, mas é um negócio que tá tão fora do seu controle, sabe? Que eu passo por ele também. Mesma coisa com doença, cara. É aquela coisa, meio que todo mundo vai morrer. Eu tô quase que escolhendo a minha com meus hábitos detestáveis de cigarro, tá ligado? Então, assim, o que me causa medo de verdade, cara, são mudanças, velho. Porque, por exemplo, assim, solidão é uma coisa que, eu sou absurdamente bem casado e tal, mas eu acho que a solidão é uma coisa que, mesmo que não tem nada a ver de você estar com alguém, sabe? Quantas pessoas eu conheço que, tem um relacionamento tal, com uma pessoa legal, que elas gostam e tal, e ainda assim elas são muito sós, porque você fica só quando você não tá bem com você. Eu, por mais que a minha cabeça seja muito louca e eu tenha muitos problemas,
Eu viveria comigo mesmo numa montanha com minhas 17 cobras chamadas Jebedaia, sabe? É assim, eu já tive esse medo de solidão sim, cara, mas hoje eu meio que caguei já. Eu tenho muito medo de mudança, cara, exatamente porque eu acho que eu cheguei num estado que eu consegui me resolver comigo mesmo, e aí eu fico pensando assim, se mudar qualquer coisa, eu vou ter que me resolver de novo. Sim, tem muito isso. Isso, eu me identifico bastante com isso. É engraçado que eu fui ficando mais desse jeito, mais por agora, porque eu fiz muita coisa indo de frente, bater de frente com mudanças e tudo mais, de ter ido morar fora do país sozinho, sem zero experiência e pro que eu supostamente deveria ter na minha idade, etc e tal. Eu meio que fui de frente, estilo, eu fui tipo uma barata, basicamente. Eu simplesmente voei na direção e falei, não, eu vou aqui, porque aí se eu for aqui, mas aí também teve isso, né, isso veio a expensa de muito trauma psicológico e tudo mais, mas não, e é exatamente essa coisa, sabe, é aquela coisa assim, não é necessariamente que esteja tudo bem, nem que você tá bem o tempo inteiro, mas é porque você já meio que aprendeu a lidar com aquele estado que as coisas estão. Exatamente. E a mudança bagunça isso. Sim, e aí eu senti muito rápido, assim, que, cara, isso vai levar um tempo até eu conseguir sortir. E ao mesmo tempo continuei vivendo, só que eu tava meio que no piloto automático e outras coisas foram acontecendo junto e eu fui literalmente fazendo enquanto eu vivia. E aí hoje em dia eu percebo, assim, que rola um pouco de tipo assim, porra, se mudar tudo de novo, eu tenho que controlar isso. Eu acho que o meu ansiedade mais que um medo? É um misto de ansiedade e paranoia. No sentido de que eu sou perfeitamente capaz de estar bem comigo mesmo e tudo mais, acho legal e tudo mais. Realmente trabalho em cima disso, mas ao mesmo tempo alguma coisa na minha cabeça que tem o poder de pegar literalmente qualquer coisinha e transformar numa projeção trágica que não é exatamente real nem nada, mas que me paralisa por um pedaço do dia. E o que eu tenho feito é minimizar essa tendência, porque a questão do medo irracional é isso. No meu caso, eu não vou falar generalizado porque soa muito mais pesado, eu tô falando de convívio com isso, mas é paranoia, é o excesso desse instinto de preservação, em que mesmo alguns pensamentos sua cabeça reage como se tivesse numa última instância de luta por sobrevivência, mesmo alguns pensamentos. Pegar pensamentos inócuos e virar isso. Então, assim, o que mais pega de medo pra mim é essa característica de conversão. Então, é uma questão de conviver e estar de boa comigo mesmo, porque é um misto de ansiedade e paranoia, porque não são coisas do agora, mas ao mesmo tempo são só pensamentos que estão acontecendo agora. Então, tem o deslocamento do tempo sem ter o deslocamento do tempo. A gente também, né, pediu lá no nosso querido Toilder pro pessoal mandar medos e alguém mandou uma montagem do espelho que é um gif muito, muito horrivelmente assustador e bem feito, cara. E a gente teve 500 respostas, cara. Então, assim, primeiro agradecer, né, todo mundo que foi lá e respondeu. E uma coisa que me marcou muito lendo as respostas, assim, cara, e que é um medo muito comum, né, das mulheres, que as mulheres falaram muito de estupro, falaram muito de andar sozinha à noite, de pegar um Uber sozinho, de andar sozinho, e tem alguns medos que são estruturais da nossa sociedade, né, cara, que é um negócio, assim, que muitas vezes, assim, o que causa as doenças, que causa essas comorbidades e tal, é a própria sociedade que a gente vive, a estrutura da sociedade, tipo, essa sociedade patriarcal, a misoginia que é muito presente, né, cara. Porra, nós três somos 3 caras brancos, cara, mas, por exemplo, assim, a gente cresce sem ter necessariamente medo de polícia, cara, mas eu vejo meus amigos que são negros, cara,
é um medo real, porque é uma coisa real, sacou? Tipo assim, é muita morte, é muito ataque, cara. Você vê as meninas falando de estupro, cara, é uma coisa muito real, cara. A gente não sai na rua com uma roupa ligeiramente mais curta, passa na frente de uma construção civil e a galera fala horrores, né? Então, assim, tem vários medos que estão ali, cara, que são medos que são totalmente sociais, assim, que são medos estruturais da nossa sociedade e que é um bagulho, assim, muito brutalmente lastimável. Sim. E que acontece. E tiveram vários medos que entrariam aí nesses medos, assim, mais irracionais, né? Desses medos, assim, não materiais, mas praticamente, assim, tangindo o metafísico, né? Muita gente falando pô, tipo assim, de ver um reflexo diferente no espelho, colocou o GIF lá e tal. Então, assim, esse medo do espírito, do metafísico, do além, né, cara? É um negócio que eu vi, assim, muito, muito comum, né, assim, para além do povo, né, falando 1 milhão de bobagens, assim, tal, e um medo lá que eu vi, que é um medo que eu me identifico muitíssimo com ele, cara, que mais de uma pessoa também falou, cara, eu não sei se vocês já tiveram isso, cara, que é medo de assim, de você ser enterrado sem você estar morto. Sim, isso eu lembro, por mais rasteira que seja a referência, mas eu fiquei abismado quando eu assisti aquele filme Cassino, com o Robert De Niro, Sharon Stone, o Joe Pesci e tal, e que, spoiler, num filme de 1995, eu acho, o personagem do Joe Pesci é enterrado vivo. Ele toma uma surra monstruosa, jogam ele respirando numa cova e simplesmente tacam a areia em cima dele. E eu fiquei, cara, rolou meu Deus, eu vou viver minha vida pra evitar que isso aconteça, tendo ou não levado porrada, sabe? Cara, eu já pedi pra minha família inteira pra doar todos os órgãos possíveis e depois me cremar, que pra mim é a garantia dupla, sacou? Porque, tipo, sem órgãos eu não vou acordar. É verdade. Caixão, é verdade. Né? E sem caixão eu não vou acordar no caixão. Exatamente. Tá aí, eu vou fazer isso tem que ser em cartório? Como é que funciona isso? Não, é você falar com sua família que você é doador, a galera já vai... Quem fica pra trás cuida disso. Tá. Sacou? E eu recomendo isso, cara. Todas as pessoas deviam ser doadoras, primeiro porque é importante, né, velho? Tipo assim, porra, você já morreu, foda-se teu corpo, tá ligado? Tipo assim, ajuda os outros. Larga de ser babaca, sacou? Sim. E segundo, cara, que é a garantia de você evitar o que deve ser o pior rolê do planeta, cara. Sabe, tipo assim, existem muitos rolês ruins nessa vida, cara. Se acordar dentro de um caixão deve ser o pior deles, cara. Cara, com certeza tá pelo menos uns 3 degraus acima de chorar bosta. Sim, é tipo isso, sacou? E o que mais que a gente tem de medo aí? Porra, cara, tem medo pra caralho, cara. Muita gente também falou de inseto, cara. E muita gente tem medo de inseto entrar no ouvido, ou entrar no nariz, ou entrar dentro da pessoa enquanto ela tá dormindo. Cara, quem assistiu Discovery Channel em algum momento da vida com certeza esbarrou em algum programa sobre insetos e aí mostraram a mosca, eu não sei qual mosca mas é aquela mosca que realmente bota ovos em orifícios escuros e úmidos, seja na natureza de madeira, vamos dizer assim, seja em qualquer buraco que aqui tá suave, tá quentinho, eu vou pôr meus ovos. E aí a pessoa acorda um dia escutando barulhos dentro do crânio e fala, caralho, fudeu, eu tô louco, tô tendo derrame, não sei o que tá rolando. E aí, quando vai examinar, descobre que tem, tipo, um monte de vermes. Verme, não. Cara, um outro medo que apareceu, e que isso, assim, não é uma creepypasta, porque, de fato, já rolou várias vezes e teve uma thread gigantesca disso no Twitter há pouco tempo e tal, que um cara falou que eu achei o máximo, cara, que é medo de descobrir que tem alguém morando na tua casa, escondido. Cara, isso super acontece principalmente nos Estados Unidos, cara. Rolou uma thread gigantesca, é só fonte séria e tal. Sacou? Tipo assim, os malucos entram pra dentro da casa da galera e fica morando na casa, sacou? Aí, tipo assim, os caras começam a ouvir uns barulhos e tal, e aí o maluco descobre que, tipo assim, Jebediah Sprongfield morava no seu sótão há 16 anos, sacou? Eu tô rindo de nervoso, cara, que vibe!
Cara, essa é a pior vibe de todas, cara. Que é a vibe do maluco stalker louco que vai morar dentro da sua casa sem que você perceba. E aí, de repente, suas coisas começam a sumir, tá ligado? E você fala, pô, o que aconteceu, sacou? E aí o cara fala assim, você jamais saberá que estou aqui, sabe? Tipo... Caralho, cara. Caralho, isso é mesmo... Saber que isso é uma coisa que acontece deixa... Eu não sei nem se deixa a coisa mais real. Eu acho que deixa ainda mais surreal saber que isso acontece. E tem relatos de fontes fidedignas disso acontecendo. Esse é um rolê que eu achei muito, muito creepy. Eu falei assim, totalmente entendo esse medo. E teve um outro medo que correlacionou muito com o que o Daniel falou, né, da paralisia de sono dele. Que é o cara falando quando você dorme, tipo, meio tortão, e aí você fica ou com uma perna ou com um braço dormindo, e aí você acorda e você fala assim, caralho, se eu mexer de um jeito errado eu vou, tipo, quebrar, fraturar, arrancar essa perna e esse braço. Sim, isso aconteceu comigo não tem muito tempo, eu vou chamar de 1 ano e meio aí. Eu dormi e eu uso um travesseiro entre as pernas porque minha perna é arqueada pra fora, então se eu dormir... Porque o travesseiro é a sua waifu. Também, mas o espaço que dá natural entre os meus joelhos, se eu deitar e forçar um em cima do outro, eu acordo com o joelho doendo muito. E aí um dia eu fui dormir normalmente, botei meu travesseiro no meio das pernas normalmente, e por algum motivo, em algum momento da noite, prendeu a circulação só no meu joelho, da canela pra baixo tudo ok, e da coxa pra cima tudo ok, e o palmo ao redor do joelho simplesmente foi pro saco. E eu levantei doido pra mijar, falei, vou mijar. E aí eu levantei, cara, e eu tomei um tombo, eu fui quente, eu simplesmente arrastei pro lado da cama, levantei, e só depois que eu levantei que eu vi que eu tava sem circulação no joelho, e eu fui direto, eu desabei no chão, só que eu desabei pra frente, e eu caí, sabe quando você ajoelha na ponta do pé, né, naquela bochecha embaixo dos dedos do pé, e aí seus dedos ficam pegados no chão. Eu fiz isso só com todo o peso do meu corpo, e aí eu luxei os dois dedões dos meus próprios pés. Caralho. Porque eu fui muito quente, eu simplesmente ia levantar pra levantar. Então não teve hesitação, eu simplesmente botei todo o meu peso em cima das pernas. E aí eu fui direto pro chão, cara, e doeu pra caralho. E eu quase mijei nas calças, sem brincadeira, eu quase mijei nas calças com força. Saiu uma gotinha, eu falei, não, eu preciso arrastar, eu não vou mijar na calça nem... Porque eu pensei nas implicações de trocar coisa molhada e ter que entrar e tomar uma ducha, o caralho. Eu falei, não. E fui me arrastando pra mijar. Caralho, velho. E desde então, inclusive, um medo de aprender. Desde então, toda vez que eu acordo pra mijar, eu dou uma mexidinha, eu passo a mão na perna pra ver se eu não dormir numa posição e vou ser enganado pela minha própria incapacidade de perceber o que eu tô fazendo quando eu durmo. E eu tenho um último medo, cara, que eu acho que é o medo que mais me paralisa de todos, e que eu queria deixar o pessoal de casa aí pensando, que é o medo de chegar num supermercado e acabar comprando um cocô corrente do Bosta em Lata. Boa noite, Brasil. Do nada. Aqui é marketing, porra. Chupa essa... Como é que é o nome do cara do marketing? Eu esqueci o nome do cara do marketing. Chupa essa... como é que é? Nizanguanais. Isso. Roberto Justus. Você ouviu? Decrépito. De volta na próxima semana.